E aí galera, beleza? Bom, então, o tema do vídeo, né, como vocês viram aí, é de fato desistir da Austrália. E não é simplesmente um tema que é só para chamar sua atenção. É verdade, já aconteceu isso. Estou já no Brasil agora. Deixa eu até mostrar aqui a vocês. Ó. Aqui estou aqui na janela, tá ali a bandeira do Brasil. Ainda tem uns fios aqui, né? Ó, que é super comum. Se eu esticar mais o braço, já pego no fio. Ó, tá vendo? Estou no Brasil. Não é enganação de vídeo, não. Então, vou falar para vocês aí como é que foi esse processo de eu ter desistido da Austrália e voltar para o Brasil. O nosso visto iria acabar em julho. E aí a gente, mais ou menos 3 meses antes, a gente já estava ali sondando, rondando como é que a gente iria fazer essa aplicação. Ainda não estava muito assim falando das regras, mas sempre tem, depois do ano fiscal, né, da virada do ano fiscal, mudam alguma coisa. Então a gente, 3 meses antes de julho, no caso, a gente começou já a verificar isso. E ali a gente já começou a ver os orçamentos, né, como é que estava sendo e tal. E aí a gente já viu, né, já teve aquela questão assim de ver que o preço já é um preço realmente salgado, né. É o que consome justamente muito o dinheiro quando a gente está lá como imigrante, essa questão da aplicação de visto. Mas aí tudo bem, não era nada, digamos assim, novidade. E aí, beleza, a gente começou a ver e começamos a já pensar, né, como que seria para a gente aí fazer essa aplicação. Que aí tem todo o processo de como que a gente vai aplicar esse visto, né? Se vai estudar novamente inglês, se vai estudar um curso técnico, ou se seria, no caso, uma faculdade, enfim, algo assim do tipo. E assim, o nosso intuito, né, não só o nosso, como normalmente até das pessoas, quando vão para a Austrália, ou até talvez outro intercâmbio, é de apenas passar, digamos assim, uns 6 meses, né, de repente até um ano e voltar. É sempre essa a ideia inicial. Mas aí com o tempo, né, dependendo da pessoa, acaba gostando lá do país e, enfim, se permanece lá, vai tentando aí, passando até, sei lá, 5, 7 anos aí, essa tentativa aí lá de ser imigrante e conseguir o documento. Que assim, enfim, mas nós não tivemos esse pensamento, né, de mudar, assim, no sentido de não querer mais voltar para o Brasil. A gente continuou permanecendo essa ideia de voltar para o Brasil. Mas apesar da gente ter pensado que iria passar só um ano, a gente acabou ficando um ano e meio, né? Então, e assim, a gente queria renovar ainda mais, né? Mais 6 meses pelo menos, que era para a gente ter algo ali realmente, digamos assim, programado para ficar no nosso planejamento de voltar para o Brasil. Então a gente de fato queria renovar mais 6 meses e aí não aconteceu por conta aí do que foi acontecendo nas mudanças. Então, inicialmente, a gente já até ficou um pouco assim com o valor, né? Porque a gente até tinha conseguido, digamos assim, juntar o valor, mas é aquela história, gente, o valor vai todo dia se embora. Então a gente já ficou pensativo, começando já do valor. E aí, beleza. Só que aí o que aconteceu? A gente estava num visto, né, que foi uma maravilhosa, o visto do Covid, que é meio que como se fosse, assim, digamos, um visto de trabalho, que você tem uma certa uma liberdade, né, de estar nesse visto. Então a gente estava aproveitando esse visto, e inclusive a gente queria aproveitar o quê? Já que estava nesse visto, que não tinha tantas restrições, a gente também estava optando por aproveitar e viajar. Né? No caso, viajar conhecendo outros países. Porque tem diversas restrições aí quando você está num visto lá de estudante, inclusive viajar para outros países. Então a gente estava já com o pensamento de realmente aproveitar esse visto que a gente estava para poder viajar. E aí a gente ficou já muito assim, né, justamente por conta dos valores. Mas enfim, não era algo que a gente decidiu ainda desistir de aplicar o visto, ainda não foi por esse motivo. Só apenas ficamos alerta sobre o valor de aplicação do visto. Né? Aí beleza. E aí a gente também viajou e tal, ainda dava pra gente sim fazer a aplicação do visto. Mas aí começou aí a de fato chegar as regras, né, das mudanças de aplicação de visto. E aí uma delas que chegou assim foi já começando até das próprias escolas, porque a gente precisava
realmente fazer um curso de inglês da continuidade, né? Então a gente tinha que fazer isso. E para a gente o ideal, para a gente passar só mais esses 6 meses, que era o que a gente estava realmente querendo, seria de fato 6 meses de inglês, né? Era assim, o ideal para a gente e depois voltar para o Brasil. Aí o que é que ocorreu, né? Começou a ter já uma mudança já por parte das próprias escolas de inglês, que foi o quê? Que mesmo a gente não aplicando, né, pedindo apenas ali, digamos, a matrícula, que é inicial que pede quando você vai fazer a aplicação do visto, as próprias escolas, elas estavam fazendo assim já uma análise, né, uma pré-análise do nosso visto para saber se elas aceitavam ou não a gente fazer a aplicação lá botando o nome da escola. Então já começou daí, né, essa restrição. As escolas estavam fazendo uma análise para ver se eles dariam ou não o nome dela para ser aplicado no nosso visto. Então já começou daí. Então, no nosso caso, o que é que acontece? A gente no visto assim, a gente primeiro estudou inglês e depois entramos no visto do Covid, né? E aí, na época que houve o visto do Covid, estavam falando muito realmente de, de ter um problema em relação a aplicar esse visto, porque podia atrapalhar ali no seu processo, né, de aprovação, porque o processo realmente normal e que a Austrália quer é que você faça um processo, digamos assim, de crescimento. E você aplicando o visto do Covid, que era só para trabalho, não era, no caso, não estaria mais estudando nada, apesar de que você poderia estudar também por fora, né? Não tinha nenhum problema. Mas, assim, isso seria uma coisa implicante para você aplicar os próximos vistos. E aí tudo bem, a gente também estava ciente disso, tá? Afinal, como eu falei para vocês, o nosso intuito realmente era voltar, mas que ainda assim, pelo menos estudar inglês. Mas enfim, a gente aplicou o visto, não nos arrependemos desse visto Covid. Pelo contrário, foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu pra gente. Tanto que através dele que a gente conseguiu, digamos assim, algumas conquistas, né, algumas regalias a mais que normalmente as pessoas não conseguem lá. De repente estão até, digamos assim, há 5 anos lá e não conseguem algumas coisas que a gente conseguiu fazer. Né? Tô falando assim, bem de modo geral mesmo. E, então, assim, pra gente de nenhuma forma foi um arrependimento. Mas enfim, então voltando à história da análise que as escolas estavam fazendo. Quando eles viam normalmente que a gente estava no visto do Covid, né, eles já meio que ficavam, digamos assim, com o pé atrás e não queriam dar o nome da escola para a gente aplicar novamente o visto. Então, inicialmente aconteceu isso de algumas escolas não aceitar, né, o nosso nome para poder aplicar em conjunto com o nome delas no nosso novo visto. Então começou daí já a dificuldade. E aí surgiu, no caso, outra alternativa, né, por parte da agência, de que a gente poderia fazer o quê? Não aplicar só o visto de estudar inglês, né, que no caso seria os 6 meses ideal para a gente. Seria aplicar em conjunto com um curso pelo menos técnico, né, no caso um curso técnico a ver com a nossa função que a gente formou antes, digamos assim, de crescimento, pelo menos para ser mais provável ser aceito pela imigração. Só que aí, gente, com isso, o que é que aconteceu? O valor da aplicação do visto ficava ainda mais caro, né? Sendo que se eu fizesse só 6 meses de inglês, já iria ser caro. E aí, se a gente aplicasse mais essa questão de mais em conjunto com o curso técnico ou até, enfim, uma graduação, e aí que iria ficar mais caro ainda o valor da aplicação do visto. Né? E aí foi novamente mais um empecilho para a gente, né? Que a gente ficou mais pensativo ainda sobre o que fazer, né? Porque de fato estava ficando assim, mais caro, mais complicado. E aí além disso, gente, estava, como eu falei, né, tendo os rumores aí de negação de visto, porque realmente o governo lá, inclusive hoje em dia, né, a gente vê mais ainda essa clareza de que realmente estão negando muito o visto. Então, assim, para a gente que estava querendo, de fato, ficar só mais 6 meses, né, e voltar, e aí gastar um absurdo na aplicação do visto, então a gente já ficou assim, então, não, peraí, não está sendo viável, né, realmente para a gente. Porque, primeiro, que eles poderiam negar o nosso visto a qualquer momento, certo? Mas também poderia eles negar o nosso visto realmente 6 meses depois, digamos assim, né? Porque
porque tinha casos que estavam realmente demorando muito tempo para eles darem a resposta. E enquanto eles dão essa resposta, né, você pode ficar lá, né, porque você recebe um visto provisório. Mas aí mesmo assim a gente analisou, né, porque primeiro a gente iria gastar muito, mas muito mesmo. No caso, ia ser toda a nossa economia assim para valer. E não só a nossa economia por completo, né, como também a gente ia provavelmente precisar, digamos assim, conseguir trabalho para todo dia, várias horas por dia, coisa que lá não é tão simples assim, né, você conseguir. Então, assim, a gente ia ficar numa sinuca de bico, assim, ia ficar, digamos assim, muito no escuro. E, e além disso, né, por mais que a gente precisasse trabalhar muito mais para conseguir fazer esses pagamentos, né, porque quando a gente aplica, por exemplo, os vistos, dependendo lá da negociação e tal, você precisa ficar pagando também por mês. Né? Por mês não, por mês se for, digamos, um curso técnico, né? Ou até também dependendo de qual pagamento você vai precisar fazer, você vai ficar pagando também por semana, enfim. Tem uma variedade nessa questão do pagamento, mas que de fato você vai precisar pagar. E aí, consequentemente, obviamente, a gente vai ter que trabalhar muito mais, né? Não no sentido só de ter que trabalhar, mas conseguir trabalho, que não é tão fácil. Ficar mantendo esse trabalho, que normalmente também a gente até consegue muitos trabalhos por um período, mas depois é dispensado. E aí, gente, em conjunto com a questão de pagamento de aluguel, que também não é barato, enfim, ficar realmente assim uma situação de que a gente iria estar lá somente, de fato, assim, só para se manter mesmo, assim. E no caso, trabalhando muito, 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 e tentar conseguir esses trabalhos, né? Então, assim, esse é realmente um tiro no escuro, né, de fato. E fora que a gente ia acabar com a nossa economia, né, que a gente tinha ali, ia raspar todinha. Então, a gente começou a analisar, né, se seria viável ou não. A gente está lá só por, digamos assim, por se manter mesmo, só para não voltar logo de imediato para o Brasil, né, porque a gente ia voltar logo de imediato, no caso, e ou ficar lá. Então, assim, para a gente, o que acontece? A nossa, digamos assim, a nossa vontade de estar na Austrália, os pontos positivos não estava, tipo assim, se elevando aos pontos, digamos, negativos, né? Que é o que acaba acontecendo com nós, os imigrantes, quando estamos lá. A gente vai começando a equilibrar o que tem de bom e o que tem de bom e o que tem de ruim. E aí, obviamente, vai depender de cada pessoa, né? Se você acha mais alto, mais elevado o que tem de bom com o que tem de ruim. Então, isso aí vai de cada um, né? Não só pelo fato de você estar lá, mas, enfim, dependendo também das suas questões, do que você tem de resolver no Brasil, do que você tem no Brasil, enfim, no caso, uma longa história, que de fato só cada pessoa individualmente vai fazer esse equilíbrio aí do que está melhor, ruim, do que está bom para você. E no caso pra gente, né, pra gente que eu digo, gente, que eu não estava só, né, assim, eu fui em conjunto, no caso com meu marido, e aí a gente sempre pensava em conjunto disso, né. Então a gente decidiu o quê? Não, realmente não tá viável, né, financeiramente, e no caso, habitualmente a gente tá mais lá do que aqui. E aí, a cada vez mais, cada dia que passava, aparecendo mais rumores, mais restrições, mais negações de visto. E aí ficava cada vez mais a gente realmente decidindo para não fazer essa aplicação. Né? Mas a gente mesmo assim ainda ficou super pensativo sobre isso, porque a gente sabe, né, gente, que voltando para o Brasil é complicação assim na certa, né? Então a gente ficou muito pensando nisso, né? Porque a gente estava voltando, digamos assim, de imediato. Então a gente estava pensando bastante sobre isso, porque a gente sabe que no Brasil também não é fácil, né, galera? A gente, no caso, é totalmente independente, né? Não temos dependência de ninguém, assim, para poder ajudar, assim, de fato. Então é só nós por nós. Então a gente estava pensando muito nisso, independente de a gente estar na Austrália, mesmo que a gente não estivesse gostando, digamos assim,
além do que não estivesse gostando. Então a gente estava pensando muito nisso, né? Porque por mais que a gente não estivesse gostando, mas a gente lá estava assim, se mantendo, né? Conseguia, apesar de tudo, né? Realmente estar na Austrália, você trabalhando, você consegue de fato ter o mínimo, né? É essencial, coisa que aqui no Brasil a gente tem, para ter o mínimo, a gente tem que se esforçar ou triplo, assim, e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, enfim. E aí, enquanto isso, a gente estava tendo as nossas viagens, né? Como eu falei no começo do vídeo, a gente estava viajando internacionalmente e tal, que também foi uma coisa maravilhosa, que a gente não se arrependeu de jeito nenhum, pelo contrário, foi algo que a gente fez e que faria de novo, que foi justamente aproveitar esse nosso período lá, né, na Austrália, que inclusive a gente estava aqui 1 ano e meio, e a gente conseguiu fazer essas viagens já agora na nossa reta final, né, que a gente justamente meio que fez isso para aproveitar o final do nosso visto, porque a gente não sabia se iria continuar ou não lá, enfim, toda essa questão aí. E aí, enquanto isso, a gente estava aproveitando nossas viagens e tal, trabalhando ao mesmo tempo, que a gente viajou, voltou e ficou nessa, né? E aí, enquanto isso, a gente pensando bastante sobre se decidir ou não. E aí, quando a gente recebeu uma outra notícia, que aí foi realmente a questão decisiva para a gente dizer não, vamos, não vamos aplicar, vamos desistir realmente de permanecer na Austrália. Que aí foi quando houve algumas regras sobre a aplicação do visto, né? De estudante, não, acho que era o visto de modo geral, não estou lembrando muito bem. Que o que aconteceu? O valor para aplicar, o visto para aplicar, simplesmente dobrou. Né? Aliás, nem dobrou, ainda ficou bem um pouco a mais do que o dobro. E aí foi quando realmente a gente viu que, de fato, está sendo a nossa decisão para não aplicar mais. Pronto, aí foi quando foi o checkmate para a gente, né? De que quando a aplicação do visto dobrou o valor, que analisou, né? Ali botou na ponta do lápis o quê? Porque se a gente aplicasse o nosso visto, né? Mesmo até com esse aumento aí, que digamos assim, dava para dar um jeito, mas o que ia acontecer? Ia tirar toda a nossa economia assim, que a gente tinha, toda mesmo, total, e meio que não ia dar, digamos assim, também para a gente juntar, por mais que a gente permanecesse lá, né, com visto, digamos assim, provisório, porque a gente ia precisar ficar pagando ali aquela mensalidade, aquela coisa semanal, enfim, que tem que pagar lá dos custos, tanto do visto em si, como para se manter lá. Então a gente não ia conseguir mais, digamos assim, juntar mais dinheiro, né? Que é o que a gente estava tentando, pelo menos, conseguir ficar 6 meses, digamos assim, programado para voltar para o Brasil. Que a gente ia juntar, digamos assim, o dinheiro para voltar para o Brasil, digamos assim, programado, né? E, obviamente, com a economia, né, gente? E fora isso, a gente ia talvez ter que receber a negativa do nosso visto, porque a probabilidade do nosso visto ser negado também ia ser grande. Então, a probabilidade de ser negado ia ser a qualquer momento. Então, a gente ia ter que voltar de todo jeito, de mãos abanando, né? Então a gente resolveu o que? A gente analisou, não, a gente está com uma pequena economia, então é melhor a gente voltar para o Brasil agora, porque é o tempo que a gente vai meio que se adaptar lá, né? Porque, enfim, 1 ano e meio fora do Brasil, a gente vai ter que se readaptar, né? Se realocar no mercado de trabalho, enfim, aquele processo todo aí que a gente sabe que não é fácil, que a gente está passando por ele agora, inclusive. E obviamente que a gente precisa se manter durante esse processo de realocação no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente preferiu voltar, realmente, pensando toda nessa questão, foi melhor pra gente, assim, né? E foi isso, gente. Então, a nossa decisão foi essa, né? Voltamos pro Brasil por conta disso. Estamos aqui agora, né? Aí, se readaptando, se realocando. E foi essa a nossa decisão, né? Desistimos, de fato, de permanecer lá na Austrália. E agora estamos aqui, e é isso, tentando ir novamente aqui no Brasil. Obrigado a vocês, né, por assistirem o vídeo. Vocês podem observar no meu canal, né, eu passei no caso 1 ano e meio lá na Austrália, nós passamos. Eu fiz o meu canal mais assim na reta final da nossa moradia lá na Austrália. Então tem muitas coisas ainda que eu não comentei, né, de coisas que a gente conseguiu, coisas que deram errado, né, a gente chegou a morar, ter a moradia própria lá.
própria que eu digo assim, na alugada, né? Eu digo morar individualmente. Moramos em alguns locais, viajamos para fora do país, mas foi uma coisa à parte, né? Não é bem tão simples assim, sendo imigrante. Então, enfim, diversas coisas que aconteceu. A gente chegou a comprar carro, deu problema no carro, enfim, tantas coisas ocorreu, né, nesse período de 1 ano e meio que eu não cheguei ainda a comentar aqui com vocês no vídeo. Inclusive, eu gostaria da ajuda de vocês para vocês perguntarem, né, qual situação vocês querem saber, de como foi lá na Austrália, como ocorreu, que eu vou compartilhar, eu quero compartilhar aqui com vocês situações que a gente viveu lá, né? E não só situações que a gente viveu lá, como também viagens que a gente chegou a fazer e tudo mais, e coisas até também aqui da gente se realocar, né, de voltar para o Brasil. Então, eu agradeço demais você ter assistido o vídeo até aqui. Gostaria muito que você pudesse curtir o vídeo, comentar para me ajudar aí no canal, para eu, né, ter pelo menos algum incentivo aí, que a gente sabe que o canal é monetizado, é super complicado monetizar, enfim. Gostaria de ter essa ajuda de vocês. E é isso, galera. Obrigado aí. Siga o meu canal para os próximos vídeos. E até a próxima, até o próximo vídeo, viu? Valeu!